Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente é o professor Isaías. E hoje, pessoal, nós começamos a nossa primeira aula do nosso curso de eletricista instalador. Nós começamos, pessoal, essa primeira aula com a unidade curricular de eletricidade geral. E nós iremos relembrar alguns conceitos básicos de química lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, para que a gente consiga, na sequência, entender a respeito de eletricidade, o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica e as demais propriedades da eletricidade. Legal, pessoal. Hoje, na aula de hoje, nós iremos abordar sobre matéria, moléculas e átomos, de onde tudo nasce, principalmente a eletricidade. Pessoal, como de costume, eu peço para que vocês deem uma força para o professor. Nós estamos já aí com 570 inscritos, estamos próximos de chegar aos 1000 inscritos no YouTube. Então dá uma forcinha, se inscrevam no canal, quem não for inscrito ainda. Nós temos muitos usuários que assistem os vídeos, que estão vendo as nossas aulas e esquecem de se inscrever. Dá uma forcinha, pessoal. Se inscrevam no canal, deem um like nos vídeos e compartilhem com os seus grupos de WhatsApp para que o YouTube veja a relevância que esses vídeos têm na vida dos eletricistas. Legal, pessoal? Vamos lá, então. Matéria, pessoal. Quando nós recorremos aos livros de química, os livros dizem para a gente que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que existe no universo é constituído de matéria. Desde as maiores galáxias, os planetas, as estrelas e os corpos celestes situados nos seus pontos mais afastados, até a menor partícula de poeira que existe. Tudo bem, pessoal? O planeta em si é constituído de matéria. As pedras, a terra, a água, o fogo, o ar, o ser humano, o corpo humano, as células. Quanto mais a gente vai diminuindo de forma microscópica, ainda assim tudo isso é constituído de matéria. A matéria é a base para a formação de qualquer corpo existente no universo, pessoal. Então, por isso, quando nós falamos de eletricidade, nós entendemos que o estudo da eletricidade ficará mais fácil se antes nós conseguirmos compreender do que a matéria é composta. Tá legal? Isso porque os fenômenos elétricos acontecem dentro das minúsculas partículas que compõem a matéria. Lá nas partículas microscópicas que formam a matéria, é lá que surge a eletricidade. É lá que os fenômenos elétricos ocorrem. Então nós iremos reduzir esse estudo desde matéria até passar por moléculas, até chegar lá no átomo, que é dentro do átomo que a eletricidade surge. Beleza? Vamos lá então. Depois que nós definimos, pessoal, o que é matéria, tudo que existe no universo, nós temos que a matéria em si é formada por moléculas. Tá? Nós temos aqui a água e ela é formada por moléculas. Então, nas aulas de químicas, aprendemos que uma molécula é a menor partícula em que se pode dividir uma substância, mantendo-se ainda as mesmas características da substância que a originou. Se nós pegarmos a substância água, por exemplo,
e nós formos dividindo em quantidades menores, imaginemos, por exemplo, 1 litro de água. Esse 1 litro de água é formado por milhares, milhões de moléculas de água. Se nós dividirmos e pegarmos 100 ml de água, nós teremos ainda assim uma quantidade enorme de moléculas de água. Porém, esses 100 ml continuam sendo água. Se nós pegarmos, ao invés de 100 ml, 1 ml de água, nós ainda temos esse 1 ml de água formado por várias e várias moléculas de água. Porém, tanto 1 litro de água é água, quanto os 100 ml de água continua sendo água, quanto 1 ml de água continua sendo água. E se nós conseguirmos dividir essa quantidade de água na menor porção possível de água, uma porção microscópica, porém que ainda mantém as mesmas propriedades da água, ainda seja classificado como água. Então, pessoal, nós chegaremos na molécula de água. A molécula de água é a menor porção que eu consigo extrair da água e ainda considerar como sendo a substância água. Legal, pessoal? Então, chegando na molécula de água, a partir daqui nós não podemos mais dividir esta molécula e falar que ainda é água. Beleza? Então, aqui como exemplo, pessoal, nós temos que a molécula de água é formada por outros elementos, tá? Que quando nós dividirmos essa molécula nestes outros elementos, aí nós deixaremos de ter a substância água e teremos estes elementos de forma individual. Legal, pessoal? Então, até aqui nós entendemos que a matéria é tudo o que existe no universo, por exemplo, aqui a água, e se nós conseguirmos a menor partícula de água, por exemplo, nós chegaremos à molécula de água. Beleza? Pessoal, agora se nós pegarmos uma molécula de água e nós nos concentrarmos em como ela é formada, em como ela é composta, nós chegaremos a uma partícula que nós chamamos de átomo. Beleza? E nós entendemos que o átomo é a menor unidade de matéria que mantém as propriedades do elemento químico. Beleza? Então, aquela molécula de água que nós tínhamos era formada por 3 átomos unidos. Nós tínhamos 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Por isso que nós temos que a água é chamada de H2O. H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, pessoal, se nós separarmos, a partir daqui, nós ainda temos a molécula de água, ainda é classificado de água, porém, milhares de moléculas juntas vão formar a matéria água, e quando nós separarmos essa molécula em seus elementos, nós temos o átomo isolado. No caso aqui nós temos 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Beleza? E o átomo é a unidade básica da matéria, responsável pelas propriedades elétricas e químicas que ocorrem dentro da matéria. E o que nos interessa são as propriedades elétricas do átomo.
para estudar os fenômenos da eletricidade. Legal, pessoal? Então nós reduzimos lá da matéria, que a matéria é formada por moléculas, tudo no universo é constituído de matéria. A matéria é formada por moléculas, ok? E as moléculas são formadas pelos átomos. E no nosso estudo de eletricidade, nós veremos que os átomos são os responsáveis pela geração da eletricidade, pela geração da corrente elétrica, pela geração da tensão elétricas, que são grandezas físicas elétricas que nós iremos estudar ao decorrer do nosso curso. Legal, pessoal? Então vamos falar um pouquinho a respeito do átomo, que é o que nos interessa para entender o fenômeno físico eletricidade. O átomo, pessoal, é constituído por uma parte central, chamada de núcleo, e uma parte periférica, a órbita, formada pelos elétrons e denominada de eletrosfera. Então, para esse slide, o que vocês precisam entender é que o átomo tem duas regiões, uma região no centro e uma região em volta deste centro, que eu vou explicar nos próximos slides, que é chamado de órbita, a região orbital do átomo, tudo bem? Então nós temos o núcleo do átomo, tá? E nós temos a órbita do átomo, que é a eletrosfera. Para esse slide, entendam essas duas propriedades do átomo: o núcleo do átomo e sua eletrosfera. Tudo bem, pessoal? No núcleo do átomo é constituído como a parte central do átomo. Ele é compacto, maciço e muito denso, além de ser formados pelas partículas de maior massa, que são os prótons e os nêutrons. No slide seguinte eu vou mostrar para vocês, dentro do átomo, a composição dele com os prótons e os nêutrons. Enquanto que, pessoal, na eletrosfera faz referência à região externa do núcleo de um átomo. Na eletrosfera é onde se encontram os elétrons orbitando em torno do núcleo. Lembra, pessoal, a palavra elétrons já traz para a gente uma semelhança com eletricidade, tá? Porque justamente os elétrons que serão os responsáveis pela geração da eletricidade. Beleza? Então, pessoal, aqui nós temos um átomo isolado, para simplificar o nosso entendimento. Neste átomo nós temos o núcleo, a parte central, e a eletrosfera, a parte ao redor do núcleo do átomo. Então, pessoal, aqui dentro do núcleo do átomo, nós temos os nêutrons, tá? Os nêutrons não têm carga nenhuma, ou seja, ele é eletricamente neutro. Nós temos os prótons, pessoal. Os prótons têm carga elétrica positiva, de mesmo valor absoluto que a carga elétrica dos elétrons. Então, nós temos os prótons, que são os responsáveis pela carga positiva do átomo, legal? E nós temos aqui os elétrons, que possuem carga negativa e orbitam em torno do núcleo do átomo. Então, os elétrons possuem carga elétrica negativa, enquanto que os prótons possuem carga elétrica positiva. Legal, pessoal? E aqui nós temos então que o átomo ele possui sempre a mesma quantidade de nêutrons, a mesma quantidade de prótons
com a mesma quantidade de elétrons. Se esse nosso átomo possui 2 nêutrons, ele possui 2 prótons, 2 elétrons. Se possui 10 nêutrons, terá 10 prótons e terá em sua eletrosfera 10 elétrons. 100 nêutrons, 100 prótons e em sua eletrosfera 100 elétrons. Então percebam que sempre o átomo em equilíbrio, o átomo na sua forma natural, ele sempre vai ter a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Se ele tiver 10 prótons, terá 10 elétrons. E os prótons e os elétrons possuem a mesma quantidade de carga elétrica, tá? Com a diferença que os prótons possuem a carga elétrica positiva e o elétron possui a mesma quantidade de carga que o próton, porém negativa. Legal, pessoal? Mas nós iremos falar um pouquinho mais de carga elétrica quando falarmos dos fundamentos da eletrostática. O que precisa entender para agora é apenas isso sobre o átomo, tá bom? Nós temos aqui a tabela periódica, por exemplo, pessoal, e ela mostra para a gente, desde o átomo, aqui, ó, o elemento químico 1, hidrogênio, o elemento químico 2, hélio, o elemento químico 3, lítio, o elemento químico 8, oxigênio, o elemento químico 29, o cobre, 47, o ouro, 79, a prata. O que a gente percebe aqui? Que o mesmo número da posição do elemento químico é a quantidade de elétrons que esse elemento químico possui. O elemento de hidrogênio, por exemplo, possui 1 elétron. O oxigênio possui 8 elétrons no seu átomo. O átomo de cobre, ele possui 29 elétrons na sua eletrosfera, orbitando em torno do núcleo. Se nós pegarmos por exemplo, átomo de alumínio, nós veremos que o átomo de alumínio, um átomo de alumínio, possui 79 elétrons girando em torno do seu núcleo, girando na sua eletrosfera. Então, se nós pegarmos a tabela periódica e nós pegarmos, por exemplo, aqui, este último elemento químico da tabela periódica, nós veremos que nós temos que o átomo deste elemento químico possui 118 elétrons orbitando em sua eletrosfera. Então, desde o elemento químico 1, o hidrogênio, que possui 1 elétron apenas na eletrosfera, nós temos o elemento químico 118, o último catalogado, que nós temos 118 elétrons em sua eletrosfera. E por que isso é importante, pessoal? Porque são esses elétrons que estão na eletrosfera quem serão os responsáveis pela geração ou não da eletricidade. Pessoal, agora a gente estudando um pouco mais o átomo, nós temos que ele é dividido, a eletrosfera do átomo, tá? Porque para a gente em eletricidade, nós veremos a partir de agora que não nos interessa dentro do núcleo do átomo. E sim, o que interessa para a gente, para o nosso curso de eletricista instalador, é a eletrosfera. É na eletrosfera que nós vamos concentrar agora os nossos estudos, porque é na eletrosfera que vai surgir esse fenômeno que nós denominamos de eletricidade. Tá bom, pessoal?
Então a eletrosfera de um átomo, ela é formada por camadas que nós chamamos de camadas eletrônicas ou níveis energéticos. Lá em química eles utilizam bastante a denominação de níveis energéticos. São os níveis de energia do átomo. Tudo bem? Mas aqui para a eletricidade a gente vai chamar de camadas eletrônicas. São as faixas em que os elétrons se organizam ao redor do núcleo do átomo. Legal, pessoal? E nós temos 7 camadas eletrônicas. Nós temos essas camadas denominadas por letras maiúsculas do alfabeto. A primeira camada, nós temos a camada K, a segunda L e assim por diante. M, N, O, P, Q. Nós temos a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, e são nessas camadas aqui, ó, nessas camadas da eletrosfera, aonde os elétrons irão ficar, aonde os elétrons irão permanecer girando em torno do átomo. Aqui no nosso átomo, nós temos uma quantidade máxima de elétrons que podem pertencer a cada camada. Na camada 1, a camada K, o número máximo de elétrons que a camada K comporta são 2. Na camada L, no máximo 8 elétrons. Nós temos que na camada 3, ela suporta no máximo 18 elétrons. Na camada 4, suporta no máximo 32 elétrons. Na camada 5, suporta no máximo 32. Na camada 6, no máximo 18. E na camada 7, no máximo 8. Pessoal, aqueles elétrons dos átomos, eles vão sendo dispostos aqui nas camadas de acordo com a capacidade máxima que cada camada suporta. Tudo bem? E aqui nós temos que os átomos podem possuir 7 camadas. Nós teremos átomos que vão possuir apenas 6 camadas. Outros átomos vão possuir 5, 4, 3, 2. E teremos átomo que irá possuir apenas uma camada eletrônica. Legal, pessoal? Como que é feito, por exemplo, pessoal, a distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas? Lembrem que o átomo de hidrogênio, que é o primeiro átomo da tabela periódica, ele possui apenas um elétron. Tá? Esse um elétron vai ser adicionado na primeira camada eletrônica do átomo. Como ele possui apenas um elétron, esse um elétron é adicionado na primeira camada. A primeira camada tem a capacidade de possuir até 2 elétrons. Como ele possui apenas um, aqui nessa primeira camada vai ter apenas um elétron. E, consequentemente, nós teremos um átomo formado com apenas uma camada eletrônica, porque apenas uma camada foi suficiente para comportar esse elétron que esse átomo possui. Legal? Por isso que quando vocês pesquisarem nos livros de química, quando vocês pesquisarem na internet, o átomo de hidrogênio virá o átomo com um núcleo, apenas uma camada eletrônica e um elétron nesta camada que irá orbitar ao redor desse núcleo. Legal, pessoal? Vamos pegar como exemplo aqui um segundo átomo.
o átomo de hidrogênio. Se nós formos na tabela periódica, nós veremos que o átomo de oxigênio, ele possui 8 elétrons, tá? E como que esses 8 elétrons do átomo de oxigênio, serão compostos dentro da minha eletrosfera? Se nós temos 8, e nós sabemos que na primeira camada ela tem a capacidade de comportar apenas 2 elétrons, nós pegaremos 2 desses 8 elétrons do oxigênio e colocaremos na primeira camada eletrônica. Então a primeira camada eletrônica, como ela comporta no máximo 2 elétrons, eu não posso colocar 3 na primeira camada. Eu coloco 2 na primeira camada e os outros 6 que sobraram, eles vão ocupar a segunda camada. A segunda camada tem a capacidade máxima de 8 elétrons. Porém, como sobraram 6, esses 6 vão ocupar a segunda camada, 2 mais 6, 8 elétrons. Nós conseguimos colocar todos os 8 elétrons na eletrosfera do átomo, ocupando 2 camadas eletrônicas. Então, por isso que dessa forma, o átomo de oxigênio possui 2 camadas eletrônicas com os seus 8 elétrons orbitando ao redor do núcleo do átomo. 6 elétrons na segunda camada, 2 elétrons na primeira camada. Beleza, pessoal? Para fixar melhor ainda esse conhecimento, vamos pegar o átomo de cobre, que é o que nos interessa. Nós estamos agora falando aqui de átomo. Nós partimos lá da matéria, nós reduzimos a matéria às moléculas, nós chegamos das moléculas, fomos para o átomo, do átomo nós avançamos para a eletrosfera, e agora nós estamos começando a falar de algo já que é palpável, o cobre, que é o que nós iremos utilizar no nosso curso de eletricista instalador. Então nós vamos focar no átomo de cobre para explicar como surge a eletricidade. Legal, pessoal? O átomo de cobre nós verificamos na tabela periódica que ele possui 29 elétrons. E como que nós iremos distribuir esses elétrons nas camadas eletrônicas da eletrosfera? Nós temos que lembrar que a primeira camada comporta no máximo 2 elétrons, a segunda camada comporta no máximo 8 elétrons, então nós iremos colocar na terceira camada 18 elétrons, e assim por diante, até o máximo de camada possível que nós conseguirmos utilizar, tá bom? Vamos lá então. Desses 29 elétrons, 2 nós iremos adicionar na primeira camada. É o máximo de elétrons que ela suporta. Depois, na segunda camada, nós iremos colocar 8 elétrons. É o máximo que a segunda camada suporta. 2 mais 8, já temos 10 dos 29 elétrons. Tá bom? Na terceira camada, nós colocamos o máximo de elétrons que ela suporta, que são 18 elétrons. Legal? Então a terceira camada fica composta com 18 elétrons. 2 mais 8, 10. Mais 18, 28. Falta ainda um elétron para compor a eletrosfera desse átomo. Então este um elétron que sobrou, como a camada terceira já possui 18, que é o máximo, nós iremos
criar uma nova camada eletrônica para suportar este elétron. Beleza, pessoal? Essa camada é a camada número 4. A camada N, ela suporta 32 elétrons, mas sobrou apenas um para fazer parte da camada N. E assim é formado o átomo de cobre, onde nós temos o núcleo e nós temos 1, 2, 3, 4 camadas eletrônicas, 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda, 18 elétrons na terceira e apenas um elétron na última camada. Legal, pessoal? E agora, pessoal, por que é importante a gente entender isso? Porque é justamente, pessoal, aqui na eletrosfera que surge a eletricidade. Para ser mais específico, a gente agora vai focar os nossos estudos na última camada da eletrosfera. Porque é nessa última camada que o fenômeno elétrico, eletricidade, ocorre. Legal, pessoal? E para ser mais específico ainda, são esses elétrons que nós temos nesta última camada que vão ser os responsáveis pelo surgimento da eletricidade em qualquer corpo. Beleza, pessoal? Então, com esse entendimento agora, olha aonde a gente está. A gente está dentro da eletrosfera do átomo, lá na sua última camada. Beleza? E aí nós temos que este elétron da última camada nós chamamos de elétron livre, pessoal. Os elétrons da camada mais distante do núcleo são chamados de elétrons livres, pois têm uma certa facilidade de se desprender dos seus átomos. Tá? Todas as reações químicas e elétricas, e as reações elétricas é o que nos interessa, acontecem na camada de valência com os elétrons livres. Por essa razão, a teoria da eletroeletrônica estuda o átomo apenas no aspecto de sua eletrosfera, em sua camada de valência e seus elétrons livres. Legal, pessoal? Nós veremos nos próximos slides que, a partir de agora, nós não vamos focar mais no átomo em si, não vamos focar mais no núcleo do átomo, não vamos focar mais na eletrosfera, nós vamos focar apenas nesta região, nesta última camada eletrônica, e esta última camada eletrônica, ela possui um nome, é a camada de valência do átomo, ok? É a camada de valência que nos interessa em cada átomo para entender os fenômenos elétricos. E na camada de valência, nós temos o que nós chamamos de elétrons livres, que são os elétrons pertencentes a esta camada. Beleza, pessoal? Então, na aula seguinte, nós iremos entender a importância dos elétrons livres na camada de valência. Legal? Porque além desses elétrons, dessa camada de valência e seus elétrons serem responsáveis pelo surgimento da eletricidade, é aqui na camada de valência, juntamente com os elétrons livres, que vai definir para a gente as propriedades, se um material vai ser isolante elétrico ou se ele vai ser um bom condutor de eletricidade. É justamente esses elétrons
que estão na nossa camada de valência que vai nos dizer se o material será um material bom condutor ou mau condutor, ou seja, isolante de eletricidade. Legal, pessoal? Então, na próxima aula nós iremos estudar um pouquinho sobre os materiais condutores e materiais isolantes a partir do ponto de vista do átomo. Beleza, pessoal? Então, desejo a vocês uma ótima semana, que fiquem com Deus e até a próxima aula número 2. Tchau, tchau.